A competição entre leis, o livre mercado de leis é cada vez mais uma realidade. Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Tem crescido muito na internet a opção para contratação de trabalho remoto até em outros países, principalmente nas áreas tecnológicas, como designer, programação, tecnologia, enfim. Não estamos falando de bicos ou trabalhos temporários, mas de emprego mesmo. A pandemia forçou muitas empresas ao trabalho remoto e muitas delas perceberam que, de fato, tal trabalho tem várias vantagens. Minha opinião, eu já disse em outros vídeos, a questão tecnológica já estava bem resolvida muito antes da pandemia. Para muitos tipos de trabalho, o trabalho remoto ou trabalho em casa é, de fato, muito melhor que o trabalho presencial, tanto para empresas quanto para funcionários. Lógico, nem toda profissão pode ser exercida de forma remota, tipicamente ocupações manuais, industriais, construção civil e várias outras atividades humanas requerem a presença física de um grupo de pessoas para serem exercidas, muitas vezes acompanhadas de maquinário, ferramenta e outros. Portanto, simplesmente não tem essa opção de fazer remoto. Mas existe uma enorme quantidade de profissões, principalmente na área tecnológica, que podem muito facilmente ser feitas remotamente. Jornalistas, investidores, avaliadores de crédito, engenheiros projetistas, advogados, uma montanha de profissões, praticamente todas as profissões intelectuais já podiam, muito antes da pandemia, serem exercidas à distância. Como exemplo, eu vou usar uma profissão que eu estou familiarizado porque eu trabalho principalmente com ela. Desenvolvimento de sistemas é uma dessas profissões que costuma incluir um enorme grupo de pessoas hoje em dia e pode ser facilmente feita à distância. Existe uma enorme demanda por desenvolvedores de software, são times grandes com várias funções diferentes, mas que todos podem estar em locais diferentes. Existem várias ferramentas para o trabalho coordenado remoto que surgiram principalmente das iniciativas de software livre e código aberto. Você conhece software livre, código aberto? Existem vários sistemas por aí que você pode baixar eles e usar livremente sem ter que pagar nada. Vários tipos de Linux, processadores de texto, até sistemas complexos de edição de vídeo como o DaVinci Resolve, que é o que eu uso para editar esses vídeos, todos eles podem ser baixados de graça. Mais que isso, muitos deles permitem que você baixe o código-fonte do sistema. Esse tipo de colaboração tipicamente é remoto. Pessoas que trabalham nesse software livre trabalham em suas casas, em suas universidades e em vários lugares do mundo. Isso gerou uma enorme quantidade de ferramentas para trabalho remoto em desenvolvimento de sistemas. O Git, um protocolo para armazenamento de código-fonte, foi originalmente criado pelo Linus Torvalds, o criador do Linux, justamente porque as ferramentas que existiam então para manter repositório de código-fonte eram voltadas para o mercado corporativo, partiam do princípio que toda a equipe de desenvolvimento estava no mesmo prédio, e isso não resolvia o problema do Linux. Mas o Git evoluiu muito, inclusive com ferramentas de designação de tarefas, controle de execução, controle de projeto, reunião, documentação e vários outros aspectos. Virou o padrão de fato para a maior parte das equipes, mesmo aquelas que trabalham ainda na mesma sala. Mas isso significa que hoje você pode facilmente gerir uma equipe de desenvolvimento totalmente remoto com uma conta gratuita no GitHub, por exemplo, que é um site que oferece o protocolo Git na internet. Agora que essas ferramentas estão disponíveis, qualquer empresa pode usar elas para gerenciar a sua equipe de desenvolvimento. O trabalho remoto fica muito mais simples. Mesmo os processos de desenvolvimento mais comuns hoje em dia, como o Scrum, são facilmente transportáveis para ambientes remotos. No final das contas, já fazia muito tempo que profissões como desenvolvedor de software e várias outras continuavam sendo exercidas em escritórios por pura inércia cultural. Pessoas estavam acostumadas a trabalhar daquele jeito, gestores tinham receio, mas a pessoa não vai trabalhar, mas a pessoa vai estar fazendo outra coisa. No final das contas, tudo é um problema meramente cultural, porque já existem formas de medir a produtividade na maior parte das profissões e, se a pessoa ficar em casa sem trabalhar, ela vai fatalmente acabar sendo demitida por baixa produtividade. Além disso, estar fazendo outras coisas no horário
horário de trabalho, vamos combinar, é bem comum no ambiente de trabalho em escritórios também. No final, o que interessa mesmo é a produtividade. O fato é que a pandemia forçou as empresas a esse trabalho remoto, quebrou essa inércia cultural e daí aconteceu a mágica. Tanto as pessoas quanto as empresas descobriram que havia enormes vantagens neste formato de trabalho. Para as pessoas, elas eliminam a enorme perda de tempo, que é o deslocamento até o trabalho. São horas, muitas vezes várias horas, que as pessoas perdiam indo de casa até o trabalho e voltando do trabalho para casa, que agora não precisam mais. Podem trabalhar na sala de casa. Você pode economizar em comida e roupa. Geralmente é muito mais barato almoçar em casa do que no centro da cidade. A roupa também deixa de ser uma exigência de todo dia, mas não é só isso. Um monte de situações que antes impediam totalmente o trabalho, como um filho novo, um animal de estimação, ou mesmo a necessidade de estar em casa para receber uma encomenda, deixaram de ser um problema. Você vai estar em casa. Para a empresa também tem uma quantidade enorme de vantagens. A primeira delas é a escalabilidade. Se a sua empresa precisar contratar 100 pessoas para um projeto novo, no sistema anterior você precisaria encontrar uma nova sala, comprar mesas de escritório, refrigeração, um bocado de infraestrutura. Agora a empresa provavelmente ainda vai precisar comprar os computadores para esses empregados, mas repare como agora os gastos são puramente lineares, você não precisa de mais espaço. Espaço no centro da cidade é muito caro, é muito mais barato manter os empregados nas suas casas. Agora, tanto empresas quanto empregados estão descobrindo uma outra vantagem do trabalho remoto. O mundo inteiro passa a ser o seu mercado. Ao invés da empresa lançar anúncios apenas para pessoas daquela cidade, você pode contratar e ser contratado no mundo inteiro. Existem inúmeras vagas de trabalho em empresas europeias, americanas, australianas, japonesas, enfim, no mundo todo que você pode continuar morando no Brasil e trabalhando para eles. Tipicamente essas empresas requerem, além de você, evidentemente, saber fazer o trabalho, que você saiba inglês fluentemente e esteja online durante o horário de trabalho no fuso horário deles. Por isso, todos os empregos indicam o fuso horário e a tolerância que eles dão. Então é possível que você tenha que acordar de madrugada, por exemplo, para trabalhar numa empresa europeia, ou tenha que trabalhar à noite para uma empresa no Japão ou na Austrália, mas nós brasileiros temos a vantagem de estarmos no fuso horário parecido, com pequena defasagem apenas, com os Estados Unidos. De qualquer forma, isso é só um detalhe. Empresas americanas, europeias e de todos os países do mundo precisam muito de vários profissionais. Desenvolvedores de sistema é um desses casos. Mas tipicamente tem alta demanda todas as profissões tecnológicas. Sempre houve um movimento migratório muito forte, inclusive de contratação de brasileiros para trabalhar nos Estados Unidos nessas áreas. Mas agora é tudo muito mais simples, porque não tem nada do processo de visto e coisa e tal. Você pode simplesmente trabalhar remoto. Basta ter a fluência em inglês, a disponibilidade naquele fuso horário. E isso é uma vantagem para a empresa que consegue pagar alguém no Brasil um salário muito bom para os padrões brasileiros, atraindo assim os melhores programadores, os melhores cérebros. E também é uma vantagem para o empregado, porque, como a gente disse, os salários tendem a ser melhores que a média no Brasil. Além de oferecer uma coisa valiosíssima, networking lá. Dessa forma, isso facilita uma eventual migração posterior se for interesse da pessoa. É muito mais simples imigrar para o Canadá ou para os Estados Unidos se você já trabalha há bastante tempo em uma empresa desses países, por exemplo. O mercado de trabalho em algumas das profissões mais demandadas do mundo está se tornando global. E isso mostra mais um passo em direção ao anarcocapitalismo, o mercado de leis. Cada vez mais as pessoas podem naturalmente escolher qual lei querem seguir. A sociedade de leis privadas, que é a proposta anarcocapitalista para a sociedade, você pode ver descrita em detalhes no vídeo O que é uma sociedade de leis privadas, lá no nosso canal Ancapsu Classic. Mas consiste justamente nas pessoas poderem, sem mudar de lugar, escolher o ordenamento jurídico que querem fazer parte. E isso está naturalmente acontecendo já no mundo. Já estamos escolhendo as leis que achamos melhor. E agora, a lei trabalhista brasileira vai entrar em competição com a lei trabalhista de outros países. E nesse sentido, o Estado brasileiro tem um problema.
a CLT e a Justiça do Trabalho. Como já explicamos em vários vídeos, a CLT é uma atrocidade econômica cometida pelos parasitas públicos brasileiros contra o trabalhador brasileiro. Ela não protege o trabalhador de absolutamente nada, e todos os direitos que ela supostamente dá são pagos pelo próprio trabalhador. Só um idiota completo não percebe que o patrão teve que te contratar por um valor nominal menor para poder te pagar o 13º salário, férias, FGTS e outras baboseiras. Tudo isso, no final das contas, sai do seu salário. Mas o pior da CLT nem são essas baboseiras populistas, que ainda tem muita gente que acha positivo, eu não consigo entender. Ainda tem gente que acha que ganha alguma coisa com 13º salário. O pior são os impostos e a insegurança jurídica. O governo embute nesses supostos direitos trabalhistas toda uma montanha de impostos, que, da mesma forma que 13º salário, é pago pelo empregado. Uma parte diretamente já sai do seu demonstrativo de pagamento com descontos da Previdência, imposto de renda e etc. Mas uma grande parte sai indiretamente da mesma forma, ao colocarem parcelas e impostos a serem pagos pelo empregador. Ora, lógico, a única opção do empregador é reduzir o salário do empregado para acomodar esses custos que vão para o governo. Portanto, é do seu salário que sai, no final das contas, esses impostos sobre empresas. A insegurança jurídica é ainda pior, porque faz com que empresas tenham que diminuir ainda mais o seu salário devido a incertezas de eventuais reclamações trabalhistas posteriores. A legislação trabalhista brasileira é tão confusa, ambígua, subjetiva e até contraditória em alguns pontos, de forma que é impossível uma empresa ter certeza que não vai sofrer ação trabalhista. Só quem nunca estudou direito trabalhista é que fala: ah, mas se o patrão pagasse tudo direitinho, não teria processo na justiça. É falso. Mesmo que pague tudo direitinho, existem 1000 brechas para processos na justiça, como pode atestar para você absolutamente qualquer pessoa que tenha tido um dia a coragem de assinar a carteira de alguém aqui no Brasil. A CLT é uma bola de chumbo no pé do trabalhador brasileiro, porque ele não percebe que ela só prejudica a ele mesmo. É por causa dela que no Brasil emprego é algo tão difícil e os salários são tão baixos. E aqui tem um problema, porque agora as empresas brasileiras não têm como competir com empresas estrangeiras nesse quesito. Empresas estrangeiras podem contratar brasileiros oferecendo um salário muito maior, porque não estão sujeitas às regras absurdas da CLT, que sim, nesse grau de complexidade, com esse número de regras, só existe no Brasil. Na Europa existem sim alguns países com leis trabalhistas fortes, como a França, por exemplo, mas mesmo lá é só uma fração da CLT. E em lugar nenhum do mundo existe uma jabuticaba do mal tão ruim como a justiça trabalhista brasileira. Uma justiça que declaradamente é parcial. Só na cabeça oca do verme fascista do Getúlio Vargas que tal ideia poderia surgir. Vai ser curioso ver no final dessa onda o Brasil, que mal conseguia segurar seus melhores talentos, perdendo muitos para a imigração mesmo antes da pandemia, vai agora encarar o fato que a legislação trabalhista dele está concorrendo com legislações trabalhistas do resto do mundo, e perdendo feio, porque qualquer empregado que tenha 3 neurônios funcionando prefere ganhar mais e ter menos direitos. Essa visão paternalista da CLT, que no final das contas era usada apenas para encobrir os absurdos impostos sobre o trabalho que tem aqui no Brasil, está em xeque. Ou o Brasil acaba com a CLT e a Justiça do Trabalho, ou não vai ter mais ninguém aqui no Brasil trabalhando para empresas daqui. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!